Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony e no primeiro vídeo do ano no canal vamos falar sobre um assunto muito especial, como ficarão as viagens para a Espanha em 2021. Isto é, Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde você já sabe que compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. Se você for novo no canal, inscreva-se e não esqueça de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Achamos que a melhor forma de começar o ano no canal seria responder uma pergunta muito frequente dos nossos seguidores. Como vão ficar as viagens para a Espanha agora no ano de 2021? E não conseguimos pensar numa forma melhor de tentar responder essa pergunta que conversando com uma das pessoas mais informadas sobre o assunto viagens e sobre o assunto pandemia. É a jornalista de viagens Mari Campos, que além de ser uma profissional hiper competente, hiper informada, é uma querida amiga da gente, que ainda tem uma conexão pessoal com a Espanha. Em 2020, a Mari Campos foi eleita como uma das pessoas mais influentes no campo do turismo no Brasil. E no ano 2019, o Kayak tinha selecionado o perfil no Instagram da Mari como um dos mais legais no quesito viagens. Vamos bater um papo com a Mari sobre as viagens para a Espanha, mas muito do que vai ser falado você vai ver que serve também para outros países da Europa. Também queremos salientar que o bate-papo foi gravado no final de dezembro. É bom sempre colocar uma data nas gravações, porque depois a situação muda e as pessoas vêm cobrando coisas. Final de dezembro fizemos essa conversa com a Mari. E então, vamos lá com o bate-papo. Mari, querida, que bom contar com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite da gente. Obrigada a vocês por terem me convidado. Então, Mari, antes de entrar no assunto do bate-papo, eu queria saber se aconteceu com você a mesma coisa que com a gente, que no começo da pandemia, como erramos com as previsões? Bom, todo mundo errou, até a OMS errou, os governos, mas a gente errou. Achamos que, bom, 3 meses em casa, sem sair, e já para o verão aqui na Espanha, já ia ficar tudo jóia de novo. Aconteceu contigo também? Nossa, aconteceu e aconteceu muito. Errei muito. Eu lembro em fevereiro, finalzinho de fevereiro, quando os casos na Itália já estavam graves, 2 amigos indo para a Itália e discutindo sobre máscara no avião. E eu lembro de ter perguntado, gente, mas vocês acham que precisa mesmo da máscara no avião? E aí, dia 12 de março, veio a declaração de pandemia. Também achei que ia ser alguma coisa de alguns meses, e aí eu lembro que começo de abril já tinha mudado completamente o cenário e a maior parte dos cientistas já tinha falado que ia ser um processo de anos até as coisas voltarem o que eram antes de março, então também errei rude, errei feio, assim. E você não acha que por conta do erro, e a gente errou mais tarde de novo, a gente não pode ter acabado indo no outro extremo, que agora somos extremamente cuidadosos com nossas... Porque já erramos tanto que agora não vamos errar de novo, né? Você não acha que existe esse perigo de exagerar na prudência? Eu não sei, acho que como diria minha mãe, prudência nunca é demais. Então, eu acho, para as pessoas que estão absolutamente isoladas, isso eu acho um exagero. Os próprios psicólogos estão falando, a gente precisa encontrar alguma forma de socializar, algumas válvulas de escape, e mesmo para viajar, eu acho que existem maneiras de se viajar com alguma segurança, né? Então, não é que não é para viajar de jeito nenhum, mas que ficou mais difícil fazer qualquer tipo de previsão, eu acho que ficou, porque o problema não é que a gente está sendo rigoroso demais, é que o cenário está mudando muito rápido também, né? A gente tem, por exemplo, vários brasileiros que compraram pacotes ou reservaram hotéis para o Réveillon em Buenos Aires. E o que aconteceu? Um pouco antes do Natal, a Argentina fechou de novo as fronteiras para os brasileiros e ninguém pôde ir. Então, a gente não consegue fazer grandes previsões por causa disso. Mas eu não acho que a gente está sendo muito exagerado, não. Eu acho que a gente está com um discurso coerente agora. A gente ouve a ciência
e tem tido um discurso coerente. E, Mari, ainda comentando sobre esse erro ou provável erro de avaliação na duração ou nos cuidados com relação à pandemia, você acha que os hotéis também estão equivocados, que só com os cuidados que estamos tomando e que eles estão tomando já é suficiente para que a gente possa estar tranquilo para viajar? Eu acho que o tranquilo para viajar durante toda a pandemia vai ser difícil, né? Porque a gente vai sempre ter que tomar muito cuidado, ter muita atenção com as coisas. Então, o tranquilo eu nem acho que vai ser muito possível. O que eu acho que o trade turístico errou em achar que só os hotéis criarem os protocolos de proteção seria suficiente. Realmente tem hotéis que fizeram um trabalho maravilhoso. Eles fizeram mesmo, fizeram. Sim, e que não custoso apenas em termos de dinheiro, que sim, é custoso fazer essas adaptações, é custoso financeiramente, porque envolve reorganizar logística, as próprias instalações, né? A maior parte dos hotéis ainda não trabalha com 100%, então está com instalações ansiosas, tudo isso. Mas também do próprio staff, que foi muito treinamento, os funcionários de hotelaria em geral se dedicaram muito para poder reabrir os hotéis na pandemia. Então, assim, muitos hotéis fizeram trabalhos incríveis, só que eu acho que a gente precisa de uma tríade, na minha opinião. A gente precisa da preparação da hotelaria e das companhias aéreas e aí de todos os serviços, mas a gente precisa também da preparação do turista e do respaldo do governo, seja governo federal, seja governo local. A gente precisa ter essas três partes trabalhando em sintonia, porque não adianta um hotel ter tudo preparado e ter álcool gel em todo lugar e colocar proteção na recepção, etc, etc, se o turista que chega lá, o hóspede não colabora. O hóspede tem que respeitar, entender que ele tem que ficar com a máscara o tempo inteiro, que não é a máscara quando ele quiser, ele tem que saber respeitar as regras do hotel. E todo mundo tem que respeitar as regras do destino, né? Se o destino estabeleceu que só vai entrar na cidade quem tiver reserva, não adianta criar subterfúgios para poder entrar, que a gente está vendo isso nos poucos lugares do Brasil que criaram essas regras, né? Então, eu acho que precisa governo, turista e os serviços da hotelaria, do turismo, não só a hotelaria, mas as companhias aéreas, as empresas de tour, etc., todo mundo tem que estar na mesma linha. Se as três partes não colaborarem, é difícil a gente conseguir viajar com segurança. Não adianta só a parte da hotelaria investir pesado em todas essas medidas de prevenção se não tem esse leque, como você falou, né? Exatamente. Todo mundo tem que colaborar, né? A gente não pode exigir que só uma parte se esforce. Todos nós temos que ceder em algumas coisas, porque é uma situação atípica que a gente está vivendo, né? A gente sabe que não vai ser para sempre. Então, enquanto isso está acontecendo, todas as partes têm que colaborar. Então, Mari, você já escreveu bastante sobre novos cenários que estão aparecendo nas viagens pandêmicas, que você acabou de apontar, que está dando para viajar, mas eu acho que esses novos cenários têm uma aplicação mais fácil no caso de viagens pelo Brasil e nem tanto no caso de viagens internacionais do Brasil para a Espanha. Você concorda que é mais difícil de encaixar esses novos conceitos? Eu acho que, em primeiro lugar, porque a gente nem pode viajar livremente para a Espanha e para outros países da Europa, já começa por aí. Mas eu acho que realmente as viagens domésticas, que é o que a maior parte das pessoas está fazendo, e a maior parte está fazendo viagens próximas da sua própria residência, que aqui no Brasil eles estão chamando de viagens hiperlocais, que são mais ou menos até 300 quilômetros, que as pessoas estão indo de carro. Então, isso é hiperlocal no Brasil, na Espanha seria... Tudo é uma questão de ser relativo, de contexto. Mas para esse tipo de viagem, realmente a gente consegue administrar melhor algumas coisas que nas viagens internacionais a gente não consegue. Então, por exemplo, se eu viajar no meu próprio carro aqui no Brasil,
eu sei exatamente qual é a condição de limpeza e higiene do meu próprio carro, eu posso fazer uma viagem inteira, dependendo da distância, sem parar, sem ter contato com mais ninguém, né, dentro do meu carro, ali protegida na minha cápsula, parar direto na casa que eu aluguei ou na pousada que eu vou ficar. Se eu vou fazer uma viagem mais distante dentro do Brasil, ou principalmente uma viagem internacional, a gente tem que levar em consideração outros fatores. Na internacional, por exemplo, além da gente passar muito tempo dentro do avião, que não, nem é, na minha opinião, nem é o mais problemático. Eu acho que os aviões, realmente, com a coisa de renovar o ar e etc., oferecem segurança, mas a gente obrigatoriamente tem que passar muito tempo no aeroporto. Então, a gente continua tendo que chegar cedo, a gente tem que passar por check-in, por raio-x, por imigração, então a gente vai ter contato com várias pessoas nesse ínterim. E fora que na chegada também, né, é diferente o tipo de procedimento que você tem ao explorar um destino internacional, as regras nos outros destinos são diferentes. A gente até sabe que aqui no Brasil está tudo confuso e cada lugar está com uma regra diferente também, mas as regras, as exigências para viajar para fora são outras também. Por exemplo, aqui no Brasil, a própria questão do teste de Covid só está sendo exigido de verdade para Fernando de Noronha. E para os outros destinos que estão abertos para os brasileiros, a gente tem que fazer o teste. Muitas pessoas estão tendo que fazer 4 testes ao longo da viagem, porque agora, para voltar para o Brasil, também vai ter que fazer outro teste. Tem conexão tipo Doha, que está fazendo teste na conexão, dependendo se vai para as Maldivas, por exemplo. Tem hotel que está fazendo teste na chegada. Então, é uma logística completamente diferente para fazer a viagem internacional. E só para completar, até tem também a questão de assistência em caso de contaminação, né? Se a gente está fazendo uma viagem doméstica, a gente tem o nosso plano de saúde, a gente sabe exatamente como funciona, onde que a gente pode ser atendido, como vai ser atendido, ou mesmo a gente tem o SUS, e a gente sabe que a gente pode usar o SUS. E nos outros países, a maior parte das seguradoras não estão incluindo a cobertura para tratamento de Covid, para internação, eles estão cobrindo, existem algumas que felizmente começaram a cobrir agora, mais para o final do ano, mas muitas, principalmente as mais baratas, cobrem só até o diagnóstico. A partir do diagnóstico, você está por você mesmo. Então, se você fez o teste lá na conexão ou na chegada e deu positivo, como que você faz? Então, também precisa agora de muito mais cuidado e precaução na hora de escolher o seguro viagem também. Falando em saúde, proteção e voos, o que você pode falar para a gente sobre a IATA? A IATA, para quem não sabe, é a associação que agrupa as principais companhias aéreas do planeta, e há um tempo que elas já estão trabalhando no conceito de um Travel Pass, que seria uma certidão onde o sujeito apareceria como tendo ou não tendo tomado a vacina. O que você sabe sobre o assunto e se isso pode virar um gigantesco empecilho para a viagem de muitos brasileiros para a Europa? Ou para a Espanha em particular. Eu acho que isso vai entrar em vigor, sim, porque a IATA, em novembro de 2020, né, novembro passado, divulgou que já estão em fase final e que isso deve realmente ser implementado em 2021, provavelmente ainda no primeiro semestre. Vai depender, eles querem ver também como avança a questão da vacinação, mas num primeiro momento a ideia era que houvesse um sistema universal, porque a IATA cobriria o mundo todo na questão da aviação, para fiscalizar a autenticidade dos testes de Covid, que é como eles começaram a planejar. É um aplicativo, é um sistema, na verdade, esse Travel Pass. E a partir do desenvolvimento da vacinação, que na comunidade europeia já está acontecendo, então a gente deve, na metade do ano, já ter uma grande parcela da população vacinada, aí eles fariam essa exigência, essa fiscalização de um certificado de vacinação para alguns destinos também. Eu sei que tem um sistema, um aplicativo, que já está sendo usado por algumas companhias aéreas, eu acho que ele chama Control Pass.
Eu preciso até confirmar isso depois. Eu sei que a Lufthansa usa, a United nos Estados Unidos usa. Eles usam para conferir a autenticidade dos testes. Porque a gente já teve caso, inclusive aqui no Brasil, de teste falso de Covid, né? Então, algumas companhias aéreas já estão usando esse sistema para garantir que os testes sejam autênticos, e com a IATA a coisa deve ficar muito mais séria, porque aí seria realmente uma maneira universal, uma maneira de todo o aeroporto no planeta inteiro conseguir averiguar a autenticidade do teste e, mais importante, a partir do segundo semestre do ano que vem, de uma eventual carteirinha de vacinação, que é o que deve acontecer, né? A gente, como brasileiro, está acostumado há muitos anos a viajar com a carteirinha de vacinação da febre amarela, e a gente nunca achou ruim, né? Agora a gente pode tomar uma dose única da vacina de febre amarela, mas quando eu comecei a tomar, a gente tinha que tomar de novo a cada 10 anos. Então, eu tomei várias doses. E esse mesmo sistema da carteirinha que a gente usa para vacinação de febre amarela e eventuais outras vacinas que alguns destinos na África, por exemplo, podem requerer, provavelmente vai ser o que vai acontecer com a vacina da Covid também, né? A gente não sabe em quanto tempo vai ter uma parcela realmente significativa do planeta vacinada, mas eu acho que a tendência é que se comece a barrar as pessoas que não estão vacinadas, né? A gente tem companhias aéreas como a Qantas que já anunciaram que vão barrar qualquer passageiro que não tenha vacina. E pelo andar da carruagem, a gente já sabe que o processo de vacinação no Brasil vai ser muito mais demorado do que na Europa. Então, eu acho que quem está cogitando viajar, seja em 2021, seja em 2022, deve ser ciente de que existe aí a possibilidade de que em algum momento você vai ter que provar que foi vacinado. E ninguém pode garantir quando vai ser vacinado. Não, a gente não tem absolutamente plano nenhum aqui, né? Mas mesmo a gente, que a gente tem plano, não sabemos quando. Exato, a gente não sabe como vai fluir para toda a população. E eu acho que uma coisa também que as pessoas estão um pouquinho equivocadas é achar que vacinou, voltou tudo como mágica ao normal, ao nosso antigo normal, e posso viajar igualzinho eu fazia antes para onde eu quiser. E não, né? Primeiro porque as vacinas contra a Covid não são dose única, a gente precisa tomar outra dose na maioria das vacinas adotadas, e a maior parte das vacinas contra a Covid, quase todas, acho que só uma que funciona diferente, a maior parte delas o que faz é te proteger de desenvolver a doença mais séria causada pelo novo coronavírus. Você ainda é uma vacina contra a doença, não contra o vírus. Exatamente. Você está vacinado contra a doença e, em alguns casos, contra o caso mais grave da doença. Você ainda pode, em algumas das vacinas, você ainda pode ter o caso mais simples, só que você continua sendo um transmissor. Então, é normal que os países ainda façam exigências e que as companhias aéreas ainda exijam máscara, que os destinos eventualmente exijam as máscaras também, porque mesmo a gente, quando a gente, Deus quiser, estiver vacinado, a gente vai estar protegido da doença, mas a gente não pode ser irresponsável e correr o risco de contaminar outras pessoas, ainda mais no lugar que a gente está visitando, né? E aí exatamente você tocou no ponto da nossa próxima pergunta, que é com relação à ideia que as pessoas estão tendo do que seria a pós-pandemia, ou seja, as viagens pós-pandemia. É que, assim, na nossa cabeça, essa ideia de pós-pandemia está longe, muito longe. Não é uma coisa que vai acontecer com a vacinação. Então, não sei se pelo jeito você compartilha a mesma ideia que nós temos, que depois da vacinação, nós vamos continuar ainda com muitos protocolos que estamos tendo agora mesmo com a pandemia, não é isso? Sim, eu concordo. Eu acho que é isso. A gente não tem como mudar tudo num passe de mágica, né? O mundo nunca enfrentou, a nossa, pelo menos nós, a nossa geração nunca enfrentou uma pandemia assim.
E não vai desaparecer, né? Não tem como o vírus sumir de uma hora para outra. Mesmo quando a pandemia for declarada como terminada, em muitos lugares, inclusive no Brasil, o vírus vai continuar sendo endêmico. Então, o vírus vai continuar circulando e a gente sabe que até o planeta todo está vacinado ou protegido, que a gente sabe que o planeta todo está vacinado, infelizmente não vai acontecer, porque a gente sempre tem essas pessoas contra vacinas. Nem vamos entrar nesse tópico, que é um tópico bastante estressante, né? Mas até por questões de logística, a gente sabe que para muitos lugares remotos vai demorar muito para chegar a vacina, e mesmo que até a gente ter muita gente vacinada para o vírus deixar de ser essa ameaça que ele é hoje, vai um longo caminho, né? Então, é a velha questão, é ouvir o que diz a ciência. Então, se a gente prestar atenção nos cientistas, nos biólogos, nas pessoas que estão estudando a doença, eles falam isso, que é um processo longo. Então, que a gente deve passar, a maioria deles fala que a gente deve passar 2021 e 2022 ainda com restrições. A grande expectativa é que as restrições que a gente vive hoje devem diminuir. Então, a gente deve ter cada vez mais liberdade ou mais coisas que a gente conseguia ter antes de março de 2020. Mas é isso, é continuar usando máscara e continuar esperando que destinos exijam teste, depois exijam vacinação. Esse tipo de coisa deve continuar ainda por um bom tempo. E evitar espaços fechados, que isso tem uma implicação muito direta no turismo. Muito direta. Parte da atividade, visita monumentos, é terrível, é um impacto brutal. Provavelmente as atrações vão continuar se adaptando também, né? Então, os museus que reabrem... Com capacidade reduzida. Exatamente. Então, Mari, para tentar responder a pergunta que as pessoas fazem, quando será que vamos poder voltar para a Espanha? Eu acho que, vamos ver se você concorda, aqui a visão da Espanha, você tem a visão do Brasil. Essa pergunta, primeiro, deveríamos responder. Se você está perguntando quando é que vamos poder voltar a viajar como antes, a resposta é aguarda sentado, porque não existe previsão. Mas isso não significa que a gente esteja falando que as viagens para a Espanha não tem uma data para acontecer. Tem data para acontecer, mas vão ser diferentes. As pessoas vão ter que fazer adaptações. Esqueça daquela viagem clássica de 10 dias, conhecendo a Espanha. Tudo isso não volta no 2021. Não sei se vai voltar no 2022, mas sim que podem voltar viagens mais focadas em menos destinos de natureza, viagens de carro. O que você acha, Mari? Não, pensando no caso específico da Espanha, tá? Eu concordo muito. Concordo muito. Eu acho que eu vou até mais longe. E não é uma visão pessimista, porque eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho que viajar 100% do jeito que a gente viajava antes de março de 2020 não deve acontecer. Não deve voltar a acontecer, e eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho que o chamado overtourism, né, aquele turismo em excesso que estava danificando seriamente cidades, parques e tantos lugares, isso deixar de acontecer, eu acho ultra positivo. E eu acho que isso realmente deve parar. Não sei se isso volta. Eu não acredito, por exemplo, que uma cidade como Veneza, por mais que ela esteja sofrendo com a ausência dos turistas, não acho que ela vai deixar voltar ao que era antes da pandemia, aquela loucura que estava destruindo a cidade. Então, para o caso específico da Espanha, eu acho até que a gente vai poder voltar a viajar em 2021. Eu acredito que sim. Eu acredito que em algum ponto as barreiras das fronteiras sejam levantadas. A da União Europeia, não digo só da Espanha, mas da União Europeia. Agora, se essas fronteiras da União Europeia, quando forem novamente abertas,
Se elas vão ser abertas também para os brasileiros, isso a gente não tem como saber. Provavelmente vamos continuar sendo barrados por um tempo ou ter restrições para entrar. Vai depender de como a pandemia evolui aqui no Brasil nesse primeiro semestre de 2021. A gente tem que pensar que na Espanha as pessoas já começaram a ser vacinadas agora em dezembro de 2020 e que isso vai avançando em 2021. Então, quando reabrirem as fronteiras para os brasileiros, provavelmente vamos ter exigências para entrada. Então, a gente não vai poder simplesmente entrar como a gente entrava livremente antes. E no caso da Espanha, eu acho que a tendência é essa mesma que você comentou, é fazer viagens por menos destinos, então se deslocando menos, não aquela loucura de cobrir a Espanha inteira em uma semana. Então, isso é uma tendência que todos os especialistas em turismo estão apontando para 2021, dos viajantes ficarem cada vez mais tempo nos hotéis, cada vez mais tempo nas mesmas cidades. E também a tendência dos espaços abertos, da natureza. Então, as pessoas vão procurar cada vez mais destinos que tenham natureza, muito contato com a natureza, muito ar puro, e que a gente possa usufruir das atrações do lugar sem necessariamente estar confinado num espaço. E a Espanha tem vários roteiros que podem ser feitos assim, tem parques nacionais incríveis, e tem mesmo cidadezinhas que a graça de explorar é andar por essas cidades e não se enfiar dentro de lugares. Então, eu acho que a gente vai adaptando a nossa maneira de viajar também. Então, Mari, de fato, essas adaptações nas viagens nós já fizemos a partir de julho. Nós passamos a viajar basicamente com o nosso carro, escolhendo assim com muito cuidado os locais onde ficaríamos e buscando destinos de natureza, basicamente, e que a gente pudesse estar não tão em contato com outras pessoas. Então, a gente já também está adaptando as nossas viagens a esse outro estilo de viajar. Outras adaptações, restaurante com mesa ao ar livre, esse tipo de coisa. E menos visita a museus, a lugares fechados. O brasileiro talvez vá viajar mais de carro também, eu acho, na Espanha, né? Vocês têm uma rede de trens tão legais que a gente sempre usou muitos trens, mas eu acho que agora, quando a gente puder voltar a viajar mesmo para a Espanha, eu acho que vai ter muito mais gente também alugando o próprio carro e descobrindo cidadezinhas no caminho. É um convite para ir para lugares diferentes, não carro para Barcelona, Madrid, é para ir para outros lugares fascinantes. E para tentar fechar um pouco a conversa, Mari, você acha que a regra de ouro para quem quiser se aventurar a viajar, a planejar viagens para a Espanha no 2021 é absolutamente tudo que você comprar deve ser cancelável. Essa seria a regra de ouro, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado de 2020 para o viajante, para a Espanha e para qualquer outro lugar. Eu diria, inclusive, para as viagens dentro do Brasil ou para os portugueses que nos assistem para as viagens dentro de Portugal também. Acho que tudo que a gente reservar para 2021 tem que ser cancelável ou reembolsável, e a gente precisa conhecer as regras também, né? O brasileiro nunca gostou muito de ler as letrinhas miúdas, mas é fundamental, porque a gente está vendo muita promoção, aqui no Brasil está chegando promoção demais para viagens internacionais, e realmente a mão coça, porque algumas coisas, os preços são fantásticos e a gente quer reservar, mas é ler com atenção quais são as regras, porque tem promoção que é pegadinha, que não é cancelável, e aí como você fica? Um caso como eu citei da Argentina, fecha a fronteira, de repente, você não tem escapatória, você não vai poder fazer aquela viagem. Então, ela tem que ser cancelável e reembolsável. Então, agora, eu preciso saber, ela vai ser reembolsável em dinheiro ou eu vou ganhar créditos para usar numa outra viagem? Isso também, não acho errado a questão dos créditos em alguns casos, mas a gente precisa saber. Então, tem que parar de preguiça
e quando resolveu que vai reservar uma viagem para 2021, não interessa se para o começo do ano ou para o final do ano, e não interessa o destino, vai lá nas letrinhas miúdas conhecer quais são as regras de cancelamento, como que funciona se eu quiser remarcar, se eu tenho que pagar, porque em alguns casos existe uma multa, mas é uma multa muito pequena e a gente fala, é um investimento de risco. Se eu tiver que pagar 50 euros para cancelar, essa promoção está tão boa que eu não me importo. Aí é uma decisão sua, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas eu acho que a grande lição de 2020 para o viajante é essa: não comprar nada que não possa ser cancelado e que não possa ser facilmente cancelado. Muita gente no começo da pandemia teve muito problema para conseguir cancelar algumas coisas, porque as regras eram muito confusas, então precisou entrar com a ação. Não, vamos procurar os produtos que as regras são bem claras, para a gente saber exatamente onde está se metendo. Eu queria fazer uma observação final, porque tem provavelmente algumas pessoas do trade assistindo esta conversa, e queria deixar bem claro que tanto a Cecília, quanto a Mari, quanto eu, nosso ganha-pão são as viagens, é o turismo. Então, para quem se pergunta por que estes sujeitos estão jogando um balde de água fria. Não estamos jogando pedras contra nosso próprio telhado. O compromisso, pelo menos nosso compromisso ético, é com você, seguidor do canal, leitor da Mari. E estamos falando da saúde das pessoas, é uma questão que envolve, até nos casos mais sérios, morte. Não estamos tratando de assuntos triviais. E por isso, bem que a gente amaria poder falar, 2021 liberou, já podem ir. Semana que vem. Acontece isso contigo, Mari? Que te questiona? Acontece demais. Eu acho que mais do que a gente viver de atividades ligadas ao turismo, nós também somos apaixonados por turismo. A nossa vida sempre foi viajar, desde muito antes da gente começar a escrever sobre isso, né? Então, em nenhum momento a gente está dizendo para as pessoas não viajem. Não, o que a gente está tentando é levar informação, porque informação é essencial em qualquer circunstância, principalmente numa pandemia como essa, né? Então, é que as pessoas possam planejar suas viagens de uma maneira segura e coerente. Então, não é para comprar produto nenhum de viagem para 2021, vai ser impossível viajar para a Espanha em 2021. Nós não sabemos nesse atual estágio. É essa a nossa mensagem. Essa é outra, nosso moto, né? Nós sabemos. Exatamente. Então, neste momento, o mais prudente é só comprar produtos, passagens aéreas, reserva de hotel, seja o que for, que sejam facilmente canceláveis, porque a gente não sabe como as coisas vão evoluir. Pensa um ano atrás, quando a gente estava começando 2020, quem imaginaria qual seria o cenário? Ou mesmo quando começou a pandemia, a gente não sabia como ia evoluir. Então, para 2021, a gente tem que lembrar disso, que as coisas podem ir mudando. A ideia é só comprar produtos que sejam facilmente canceláveis, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu também sou uma que quero demais. Provavelmente a Espanha, inclusive porque eu tenho irmã aí, vai ser o primeiro lugar para o qual eu vou quando a gente puder viajar de novo para a Europa, provavelmente. Para quem possa ter entendido de maneira equivocada, é que é isso, é que a gente precisa ser consciente. Então, a gente saber o que pode acontecer e tomar cuidado em todas as etapas do nosso dia a dia, inclusive nas viagens. E quanto mais consciente você for das limitações, menor vai ser seu nível de frustração pelo fato de não poder viajar. Quanto antes você assumir que estamos ante uma situação muito, muito séria, mais fácil vai ficar tudo, porque a gente já aceitou. Não, isto vai demorar, e uma vez que você aceitou, é muito mais fácil do que o tempo todo agoniado, pensando quando. As pessoas são muito diferentes, eu entendo que as pessoas têm reações diferentes, mas eu penso igualzinho a você. Quanto antes a gente entender qual é o pior cenário, melhor, porque a gente não só deixa de se frustrar porque a gente está preparado,
como tudo de bom que acontecer no caminho, é maravilhoso, porque se a gente se preparar para só poder viajar para a Europa no final de 2021 e de repente a gente puder viajar antes, maravilhoso. Não, e a coisa vai melhorar no 2021, eu não temos a mais mínima dúvida, mas cuidado porque ainda vai piorar antes. Vem pela frente um inverno aqui na Espanha que vai ser muito difícil. Sim. E aqui no Brasil também, né? A gente deve ter um começo de 2021 muito duro e realmente a gente está muito tenso por não saber quando a gente vai ser vacinado, se a gente vai ser vacinado, como vai ser vacinado, mas eu também tenho meu copo sempre meio cheio. Então eu também acho que as coisas vão melhorar muito, só de saber que boa parte da Europa já está sendo vacinada, eu acho isso fantástico, e vários outros países em outros continentes, inclusive, já começaram a vacinação também. Então, eu também acho que as coisas vão melhorar muito em 2021. Mas tudo ao seu tempo. É deixar as coisas caminharem do seu jeito. E essas promoções tentando te fisgar, tem que ficar de olho, olhar a letra pequena para saber muito bem do que se trata, né, Mari? Ai, total. Até porque a gente está carente, né? A gente não vê a hora de poder voltar a viajar. A gente vê uma mega oferta de uma passagem aérea e realmente quer emitir a passagem. Em alguns casos até é possível. Tem várias ofertas que estão para voos até o final de 2021. Só que ainda assim, precisa ser facilmente cancelável, né? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer naquele mês que a gente decidiu viajar. Então, tem que deixar o racional falar mais que o emocional agora na hora de preparar as viagens. E eu, particularmente, acho que os ciclos de planejamento, enquanto a pandemia durar, não devem ser muito longos, justamente por isso, porque a gente não tem controle do que vai acontecer daqui 3 meses, 6 meses, 10 meses. Então, tentar planejar, se informar, mas sem fazer grandes planos para daqui vários meses que a gente não sabe como vai estar a situação lá. Então, ter cuidado. Isso mesmo. Para nossos amigos portugueses fica um pouco mais fácil, porque eles, com certeza, eu acho que este verão vão poder vir para a Espanha, sim. Porque... Já estão sendo vacinados também, né? Maravilhoso. A vacinação então, também. Para nossos amigos portugueses, mas para brasileiros existe um monte de outras questões que entram na avaliação da situação. Mas espero que seja logo. Não vejo a hora de voltar para aí. Não vejo a hora. Não, e nós também queremos ir para o Brasil. Mari, queremos te agradecer muito, 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 muito esse bate-papo tão gostoso e esperamos que para os nossos seguidores tenha esclarecido muitas dúvidas que estavam aí no ar e esperamos que em breve a gente possa voltar para as nossas viagens, né? Eu que quero agradecer vocês pelo convite, eu amei o bate-papo, para mim é um prazer enorme não só falar com vocês, que eu adoro, mas falar sobre viagem, falar sobre a Espanha, que é um dos meus países prediletos, e como eu falei, é o primeiro destino internacional para o qual eu quero ir. Adorei, que delícia. Espero que a gente possa realmente se ver muito em breve. E repetimos o bate-papo no próximo ano. Em dezembro do próximo ano, vamos ver se... E aí vai ser um cenário tão otimista, vai ser maravilhoso. Não, de repente vai ser ao vivo. Tomara. Mari, um beijo enorme. Muito obrigado. Beijo, Mari. Tchau, querida. Beijo. E esse foi o nosso bate-papo com a Mari Campos. Esperamos ter esclarecido algumas das suas dúvidas. E você já sabe, se tiver qualquer dúvida, a caixa de comentários está aberta para suas dúvidas e para os seus comentários. E queremos aproveitar o primeiro vídeo do ano para desejar vocês um ano 2021 maravilhoso, com muita paz, com muita felicidade, com muito amor e especialmente com muita, muita saúde. Então vamos continuar por aqui, você já sabe, 2 vezes por semana um novo vídeo com dicas de viagens pela Espanha. Feliz Ano Novo! Feliz Año Nuevo!